Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre noção de função, gráfico de função quadrática. Vamos lá? Para resolver algumas situações é necessário seguir um passo a passo, uma sequência de ideias, certo? Será que para a construção de gráficos podemos organizar um passo a passo que facilite esse processo? Tipo uma receitinha de bolo? Faz isso, depois isso e terminou? Claro que sim, né? Sabemos que uma função quadrática tem a forma y igual a x quadrado mais bx mais c. Assim, observamos a semelhança com a equação do segundo grau, ax quadrado mais bx mais c, ok? Com isso, podemos aplicar os conhecimentos da equação do segundo grau. Que conhecimentos? Formas de resolução e estudo das raízes. Vamos trazer isso para a construção do nosso gráfico. Construir o gráfico de uma função quadrática no plano cartesiano é um pouco diferente da construção da função afim, pois se trata de uma parábola, uma curvinha, então essa curva precisa de mais pontos para a gente ter noção até onde que ela sobe, daí começa a descer, para poder construir ela um pouquinho melhor, tá bom? Então pontos específicos, por exemplo, as raízes aqui em vermelhinho, ó, x1 e x2, o vértice, que é esse pontinho amarelo, que é o menor ponto, o ponto de mínimo que a gente chama, ou se for virada para baixo, um ponto de máximo, tá bom? Tem onde corta no eixo y também, que é o coeficiente linear. Então são pontos importantes que nos ajudam a traçar. Então olha lá, os pontos notáveis, os zeros, as raízes, né? E o vértice. Perfeito, preciso desses pontos para traçar o gráfico de uma função quadrática. Os zeros a gente obtém através do quê? Da resolução da equação. Você pega a função igual ela a zero, cai numa equação do segundo grau. Você resolve. Para as coordenadas do vértice, já analisamos anteriormente, podemos obter através do ponto médio dos zeros ou das raízes. Então eu tenho as raízes aqui, o ponto médio entre elas é a abscissa do vértice. Eu tendo a abscissa x, substituo na função para encontrar a coordenada em y, a ordenada desse ponto. E eu consigo marcar no gráfico daí. Olha lá. Organizar em uma tabela. Então a gente coloca as raízes, os zeros da função e ela corta no y igual a zero, porque é exatamente os pontos onde corta o eixo x. E eu tenho o x do vértice e o y do vértice. São as coordenadas do vértice. O x do vértice é metade, é o ponto médio entre essas duas aqui, ok? E daí, tendo o x do vértice, eu calculo o y do vértice, substituindo na função. Então, eu tenho esses três pontos importantes. Então, vamos construir o gráfico desta função aqui. X ao quadrado menos 4x mais 4. Primeira coisa, encontrar as raízes, certo? Primeira situação, encontrar as raízes. Então, eu vou igualá-la a zero, e nesse caso eu vou resolver por soma e produto, onde a soma tem que dar o b com sinal contrário, considerando que o a é 1, né? Facilita usar soma e produto. Então, é o b com sinal contrário, e o produto é o c com o próprio sinal dele. Então, dois números que somados dão 4, multiplicados dão 4, fechou, né, gente? É 2 e 2. Então, aqui eu tenho o caso onde as duas raízes reais são iguais. Então, eu tenho apenas um ponto onde o meu gráfico vai cortar o eixo x. Para calcular o vértice, eu preciso do ponto médio. Mas espera aí, se as duas são iguais, o ponto médio é exatamente ele. Também vai ser 2. Eu pego a função e no lugar do x, coloco 2. Porque 2 é o ponto médio. O x do vértice vai ser 2, ok? Então, eu consigo que o y do vértice deu 0. Então, como é que eu traço o gráfico? Ó, corta no x igual a 2. O ponto médio é aqui mesmo e o vértice fica em 2 e 0. Então, fica exatamente ali nesse ponto a minha parábola. E corta no y igual a 4, que é o coeficiente linear, né? Isso é igual da função afim. Pronto, consigo esboçar e traçar o meu gráfico com muita tranquilidade. Nessa outra equação, ó, encontrando as raízes, 3 e menos 3, tá aqui. Quem é o ponto médio? O 0. Substituindo o 0 na função, dá menos 9. Pronto, consigo traçar o gráfico, pelo menos o esboço do gráfico. Nesse vídeo nós falamos sobre noção de função quadrática, gráfico de função quadrática. Espero que vocês tenham gostado e até mais.